o outro, ser mais que o outro. O que é ambição? Se não é querer além do que eu teria direito? O que não é a ganância? O que não é a falta de tolerância? A falta de compreensão ao outro? A inveja? Para e pensa um pouquinho. Na raiz de tudo isso está o egoísmo. Está o pensar mais em nós, em me colocar à frente do outro, e não exercer a empatia, o respeito, a bondade, porque a gente passa a fazer tudo pensando nos nossos interesses, nas nossas necessidades. Então a gente começa a perceber, por essas colocações da espiritualidade, que na verdade a família, a estrutura familiar é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual. Não dá para crescer sozinho. Pensa bem como a gente chega aqui quando a gente encarna. Quantos anos a gente vai precisar da ajuda de alguém? Nos ensinando, nos guiando, nos alimentando, cuidando de todas as nossas necessidades. Dá para crescer sozinho? Quando a gente se isola, como que faz? Como que eu reconheço que eu sou uma pessoa que não tem um pingo de paciência se eu não lidar com alguém que me tira do sério? Como que eu reconheço que eu já sou alguém que pode fazer o bem se eu não encontrar no meu caminho alguém mais necessitado que eu? Como exercer a empatia se eu não ver o outro sofrendo e tento me colocar no lugar dele? A família que vai me proporcionar esse ambiente ideal para que eu aprenda tudo isso. Como que a gente aprende aqui encarnado, aqui vivendo? Se a gente for sozinho, como que a gente aprende o que é renúncia? O que é devotamento? O que é entrega? O que é cuidado? O que é até sacrifício? Se não é convivendo com o outro. Se não é muitas vezes precisando do outro. Mas daí a gente pode falar assim, mas também tá desse jeito assim, porque o jeito que existia a família não tinha condição de ser. As famílias que aconteciam antigamente, pouco tempo atrás, eram só uma fachada. Era tudo um fingimento. É por isso que desengringolou tudo, desestruturou tudo. Por quê? Porque era fachada. Para quem pensa assim, realmente existe algo de verdade nesse argumento. Pode até ser. A gente sabe que há um certo tempo, algumas décadas já, a estrutura familiar ela vem sendo questionada. O modelo que existia anteriormente, ele está caindo totalmente por terra, se já não caiu. O que existia? Eram, na verdade, estruturas hipócritas que alicerçavam as famílias. E isso começou a ser questionado. Dentro dessa estrutura que prevalecia, dentro de um consenso praticamente geral, o que prevalecia? O pai não era um amigo, não era alguém que está ali para ajudar, para compartilhar, não, era praticamente um ditador, que ditava as regras dentro da casa e tudo que ele dizia tinha que ser seguido. Era alguém para se respeitar, quando não temer. A mãe era o quê? A mãe era praticamente um ser secundário, que estava ali para ter filhos, para cuidar dessa prole e para executar as ordens do marido, sem questionar também. Os filhos eram vistos como seres totalmente desprovidos de desejos, de vontades, de ideais. Eles tinham que abaixar a cabeça para tudo que era regra dentro daquele lar.
dessa estrutura que prevaleceu durante muito tempo, educar um filho era o quê? Impor a esse filho essas regras. Aquilo que era estabelecido, e isso tudo tinha que ser seguido sem ser questionado. Isso era educar um filho. E em nome dessa educação, valia tudo. Puxão de orelha, tapa, chinelada, quando não cintada, castigo, tudo. Até na escola existia a palmatória, existia colocar atrás da porta de joelho no milho. E tudo isso era aceito como natural por todos. Os pais não achavam que eles amavam menos os seus filhos porque eles pegavam o filho e davam uma surra. Não, ao contrário. Ao contrário, é porque eu amo o que eu estou fazendo. Preciso corrigir esse menino. Então é o que ele precisa para aprender. Fazia em nome do amor. Tá. Hoje em dia, já existe praticamente um consenso de que esse modelo de família, ele está ultrapassado. Ele não faz mais sentido. Diante de tudo aquilo que a gente já conquistou em termos de direitos, em termos de entendimento, em termos de compreensão da vida, faz mais sentido para ninguém essa estrutura. Nós abandonamos esse modelo familiar. Mas será que a gente já sabe qual que é o modelo ideal de família? Já que esse outro não funcionava, será que a gente sabe qual que funciona? A gente fala modelo ideal, talvez seja fácil imaginar. Ideal é aquilo que a gente idealiza, é aquilo que é perfeito. Então, idealizar é fácil, é simples. O que seria um modelo ideal? Seria uma estrutura onde os direitos e os deveres dos cônjuges fossem iguais, onde imperasse o respeito, o amor, onde o diálogo fosse um alimento da alma, da mesma forma que existe o alimento para o corpo, onde as pessoas se relacionassem sem ninguém impor o seu crescimento ao outro, à custa do outro, onde todos crescessem e evoluíssem juntos. Isso seria o ideal. A gente já tem como isso funciona? Porque uma coisa é fácil, romper com o modelo antigo, a gente é fácil, não quero, chega. E aí? Buscar um modelo que promova tudo isso que eu falei como ideal. É simples. Porque geralmente o que acontece? Quando a gente abandona um modelo, porque aquilo não faz mais sentido, sem ter um outro para onde caminhar, a gente se perde no caminho. É como um pêndulo. Muitas vezes está aqui nesse ponto, eu vou para o outro extremo. Então eu faço tudo o contrário daquilo que não funcionava. E vai para o outro extremo. Até que esse pêndulo vai e chegue num equilíbrio. É natural que nesse processo ocorram equívocos, enganos, desacertos, sofrimento. E isso tudo, quando a gente fala de família, para que tudo isso seja percebido, muitas vezes demandam gerações. Porque a gente não quer mais aquilo que existia. E daí, põe o que no lugar? Só rompe. Então, nós estamos nessa busca. Muitas vezes nos sentindo perdidos,
sem saber o que realmente funciona. E a gente daí percebe o quanto a reflexão, o quanto o questionamento é necessário. Porque pensem bem, certa vez eu ouvi até uma palestra de um terapeuta, na minha faixa etária mais ou menos, e ele falava o seguinte: a nossa geração, ela está perdida. Porque era o seguinte, os nossos pais que mandavam. Então, na hora de comer, quem comia o peito do frango? O pai. Para os filhos sobrava o quê? Os pés, as asas. E olha lá. A gente se rebelou contra isso. A nossa geração foi aquela que falou assim: não, meu filho não merece isso, não. Não é assim que ele vai ser tratado. Não é como eu fui que ele vai ser tratado. Hoje a gente dá o peito para os filhos e continua comendo os pés e as asas. Porque a gente não tem o que pôr no lugar. A gente não tem a receita pronta. É por isso que nós estamos vendo filhos, crianças, totalmente sem limites e parâmetros do que seja correto. Pergunta para qualquer professor que vocês conheçam do que eu estou falando. Para ver se os alunos hoje em dia têm limites. Para ver se não é voz, se não é um consenso geral entre todos os professores, que eles vão para a escola sem valores, independente da classe econômica. Quanto de nós já ouviu ou já falou a frase assim: ah, eu não quero que meu filho passe por aquilo que eu passei. Eu vou fazer de tudo para ele não passar o que eu passei. Totalmente desconectados do fato de que foi o que eu passei que fez de mim o que eu sou hoje. Não, isso não tem mais importância, porque eu não quero que ele sofra. Eu não quero que ele passe. E aí? Se muito do que eu passei, se muito do que eu sofri é o que me ensinou. Ah, mas não faz sentido impor o sofrimento. Não, não faz. Mas faz sentido o quê? A gente sabe? Então, por aí, a gente percebe o quanto é necessário o estudo, o questionamento, a reflexão sobre isso tudo. Porque não existe receita pronta. Seria muito fácil ter um manual. Essa é a família ideal. Tem que ter isso, isso, isso. Tem que funcionar dessa e dessa forma. Não tem. Então a gente precisa ir apurando a nossa percepção, a nossa sensibilidade a partir daquilo que a gente vai vivendo com as experiências. Só que para aprender com tudo que a gente vem vivendo, na busca por um modelo melhor, a gente precisa querer aprender. A gente quer? A gente se questiona? A gente busca entender? Esse é o problema. Porque muitas vezes a gente é levado pelas circunstâncias. A gente vai com uma manada, fazendo o que todo mundo faz. Ah, todo mundo faz. A gente não pergunta mais. A gente não se questiona mais. E é nesse ponto que a doutrina espírita pode nos ajudar muito. Porque ela vem nos trazer o ponto de vista do espírito imortal que nós somos. Porque nessa vida aqui a gente se vê como homem desse mundo. A gente acha que vida é isso que nós estamos vivendo do dia que o nosso corpo nasceu até o dia que ele vai morrer. A gente muitas vezes não para pensar que a gente é um espírito e que a gente está aqui encarnado com um propósito. Então a doutrina espírita, ela vem nos lembrar disso. Ela vem nos mostrar
E um ponto interessante, que talvez seja o básico, é justamente isso: nos olhar como espíritos. Porque a gente está muito acostumado a se olhar como vítimas das circunstâncias e das pessoas. Se a gente realmente se olhasse como espírito, a gente se entenderia mais como seres responsáveis por tudo aquilo que nos acontece. E isso é tudo que a gente não quer ser. A gente se esquece porque a gente quer encontrar culpados para tudo que não dá certo na nossa vida. As coisas não estão dando certo por causa do que minha mãe me fez, por causa do que meu pai deixou de fazer, por conta do que o meu irmão não dá conta de fazer, por conta dos problemas que meus filhos me trazem, por conta desses parentes que ninguém me entende, dessa família que eu me sinto totalmente desajustado, ninguém me aceita, ninguém me compreende. Nunca a culpa é minha. A gente fica procurando culpado. A gente fica procurando, eu estou sofrendo assim, é por causa disso, é por causa do outro, é por causa daquele, é porque me aconteceu isso, é porque ele devia ter feito e não fez, olha o que ele me fez. E enquanto a gente está procurando culpados, a gente não para se analisar e se perguntar: o que eu preciso fazer para ser diferente? Mas o que me cabe fazer para que seja diferente? Qual é a minha parte? E se a gente não se fizer essas perguntas, tudo que a gente vivencia só vai se agravar. E vejam bem, não é retroceder, é agravar. Porque o retrocesso não existe dentro do nosso processo evolutivo. Essa é uma outra lei de Deus, a lei do progresso. O retrocesso não existe, eu não volto para trás, mas eu assumo débitos, porque eu não aprendi ainda. E esses débitos me impedem de seguir em frente. Ficam me prendendo a esse passado que a gente devia fazer de tudo para se liberar logo. Ficam me fazendo amarrado ainda a esse homem velho que a gente tem tanta necessidade de deixar de ser. A gente precisava ver que dentro disso tudo que eu estou falando, quando a gente começa a se olhar como criaturas responsáveis por tudo aquilo que se estabelece em nossa vida, eu começo a perceber que, na verdade, tudo que eu vivo aqui, eu atraí. Famílias harmônicas que eu vejo ali na esquina não são privilégio de Deus. A gente tem costume de olhar para o lar do outro e falar assim: você teve sorte com teus filhos, você teve sorte no teu casamento. Casamento é loteria. Não existe sorte na vida. Deus não privilegia ninguém e nem pune ninguém. Porque se ele fizesse isso, ele não estaria sendo um pai justo. Conceder privilégios a alguém não é justiça. E se eu entendo que Deus é soberanamente bom e justo, perfeito, como que eu posso achar que ele é injusto? Mas por que ele deu tudo para o outro e nada para mim? Ele não deu. O outro foi buscar. O outro conquistou. O outro construiu aquilo que eu não estou disposto a fazer. Não foi o que Jesus disse? A cada um conforme suas obras. O que Deus faz é possibilitar a cada um de nós as circunstâncias e as experiências necessárias de acordo com o meu merecimento
e com a minha necessidade. É de acordo com aquilo que eu tenho que fazer aqui. Onde que eu preciso crescer? O que eu preciso aprender? O que eu tenho que fazer? E daí eu começo a perceber que, na verdade, as nossas famílias, elas não são obra do acaso. Não foi porque Deus foi ruim comigo e pôs todas essas encrencas no meu caminho para fazer pagar o que eu fiz ano passado. Não. O que Deus está me dando é possibilidade de refazer caminhos, de ressignificar relacionamentos, de construir aquilo que no passado eu não soube, ou então que eu destruí. É isso que Deus está me dando. Ah, mas e o mal que eu fiz com o outro, então eu não vou pagar? Não! Você vai reconstruir essa forma de se relacionar com o outro. Ele não veio no teu caminho para pagar. Ele veio no teu caminho para te ensinar uma maneira de amar, que é aquilo que estava lá. Deus possibilita a lei de sociedade para que a gente aprenda a se amar como irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Então, não é por acaso que a gente está no círculo familiar que está. Deus está me dando as condições necessárias para que eu possa evoluir, para que eu possa crescer. Ah, mas essa família que eu tenho não me ajuda em nada, só me atrapalha. Você acha que eu estou crescendo aqui? Não, ninguém me entende, ninguém me ajuda. Então, são exatamente essas experiências que você precisa. O que você não sabe? Ah, mas eu nem tenho família. Pois então, será que o que você precisa aprender não é valorizar a família? Porque no passado não soube? Será que a carência, a ausência desses entes queridos ao teu lado não é algo que te faça valorizar esse relacionamento? Aprenda a olhar para isso com a importância que isso merece. Então, o que Deus está me dando é um contexto para que eu cresça, mas não só eu. O contexto é montado para que todos cresçam. Por isso, aquele modelo de família era assim, ultrapassado. Porque ali muitas vezes só um crescia. Os outros eram subjugados e serviam de escada. O ideal é que todos cresçam. Quando a gente começa a pensar nisso tudo, a gente começa a perceber o quanto é sagrada essa oportunidade que a gente tem de estar aqui encarnado, justamente nesse lugarzinho que a vida nos colocou. Será que nós já paramos para pensar o quanto demandou de tempo, de programação, de esforço, de espera, para que esse contexto familiar nosso fosse possível? Quantos espíritos do lado de lá se empenharam para que nós estivéssemos aqui reunidos nesse espaço-tempo, para que todos cresçam? A gente já parou para pensar nisso? Às vezes foram séculos de programação, de espera. Vamos esperar aquele lá ter condição, vamos esperar aquele outro porque está encarnado, agora ele vai poder estar junto, nós vamos ser colocados lado a lado, para viver as experiências que eu preciso, porque eu não me dou com ele de jeito nenhum, eu odeio, então eu vou vir como mãe, ou então eu vou vir como filho, porque esse vai poder me ajudar, então ele vai ser meu irmão. A gente já parou para pensar nisso? O quanto de esforço, de empenho, de estudo, para a gente chegar aqui e falar assim: ai não, chega, não aguento mais tudo isso, não quero, ninguém me entende, põe para fora, muda de cidade, não se relaciona, não supera os conflitos, não perdoa,
para de conversar, muda de casa e joga fora essa oportunidade sagrada que a gente tem de fazer aquilo que Jesus estava falando. Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Nós estamos a caminho. Estar aqui vivo é estar a caminho. Nós estamos aproveitando. A gente precisaria ter mais essa noção. Se todos nós aproveitarmos todas as oportunidades que a vida está nos dando, às vezes de dar só um passinho, só crescer um pouquinho no entendimento disso ou daquilo. Se todos nós aproveitássemos essa oportunidade, a gente poderia ao final dessa jornada se despedir, cada um seguir o teu caminho, quem sabe lá no futuro se encontrar novamente para novos aprendizados, para novas empreitadas juntos. O problema é que a gente não faz isso. A gente não passa e a gente rompe com esses compromissos dos quais nós participamos na programação, muito provavelmente. Compromissos que nós assumimos. A gente rompe, se rebela, abandona, acreditando que sozinho a vida é mais fácil. Acreditando que sozinho eu sou capaz de evoluir. Não sou. A doutrina está nos mostrando. E mesmo que a gente consiga avançar um pouco sozinho, às vezes o que eu me programei para fazer era para fazer junto. Não era para fazer sozinho. A gente já parou para pensar isso? Será que o outro já está na mesma condição que nós de entender tudo que a gente já entende? Será que a nossa programação não foi justamente essa? Ajudar a guiar? Ajudar a mostrar o caminho? O Dr. Hermínio Miranda, ele conta num dos seus livros uma historieta muito interessante, narrada por um espírito para ele. Ele conta que era uma mulher, essa mulher chegou até ele e narrou a ele uma história. Ela falou assim, que se viu caminhando numa longa estrada com o companheiro dela de jornada evolutiva. E ela percebeu que a certa altura, os dois, precisavam dar um passo decisivo para a evolução de ambos. Era como se eles estivessem diante de um portal. E ali à frente daquele portal, eles viam muita luz. Então isso mostrava que era uma nova etapa de realização e de progresso para ambos. Mas eles precisavam juntos dar esse passo, ultrapassar esse portal. Mas eles pararam diante do portal e começaram a confabular, a conversar. Então ela conta que nesse momento o companheiro dela relutou, não quis seguir em frente. Ela poderia ir. Ele deixou que ela fosse e eles acabaram se separando. Ele não quis seguir em frente com ela. Mas ela contava que mesmo seguindo em frente, ela começou a sofrer. Será que ela não deveria ter insistido um pouco mais
para que ele viesse junto? Ou será que ela não deveria ter ficado do lado dele, esperando que ele amadurecesse essa ideia e que ele decidisse junto? Mas ela não fez nada disso. E desde aquele momento que cada um seguiu a sua rota, ela começou a sofrer. E em pranto ela contava para o doutor Hermínio o quanto essa decisão havia sido desacertada, equivocada. Eles se perderam de vista durante muito tempo. Ela caminhou um bom trecho no caminho da luz, mas ele se demorou naquela retaguarda. Provavelmente até porque ele não tinha mais ela do lado, guiando. E ela concluía essa breve história dizendo o seguinte, que era como se lá na frente, lá no futuro, existisse um valioso tesouro guardado dentro de um cofre, à espera deles. Você chega primeiro, mas o cofre só pode ser aberto com 2 chaves. E você tem apenas uma. Apenas a sua. A outra chave está com a pessoa que ficou para trás. Ou você a espera, ou tem que voltar para ir buscá-la. Para que juntos possam ter acesso a esse tesouro. Essa é a vida de todos nós. São escolhas assim, a que nós todos estamos expostos aqui. Quantas programações a gente não fez para seguir junto, para crescer junto, um ensinando, o outro sendo guiado, às vezes esses papéis se invertendo, em outros pontos é esse que sustenta, é o outro que ajuda, é o outro que já entende melhor. Será que nós não estamos desperdiçando essa oportunidade de ter acesso a esse tesouro que é a nossa evolução? Será que nós não estamos jogando fora essa oportunidade da gente trilhar junto um caminho de redenção que é para todos? Será que simplesmente abandonar é o caminho? Às vezes é necessário. Mas será que a gente está sabendo realmente interpretar o momento disso? Ou será que a gente está jogando a toalha cedo demais? Certa vez eu li um artigo de uma jornalista que ela comentava como estão os relacionamentos conjugais hoje em dia, e ela fazia justamente esse raciocínio. Ninguém mais tem que estar exposto a uma vida de subjugação, de violência, de assédio moral, assédio sexual, essa exposição à violência. Ninguém mais precisa disso hoje. A mulher não é mais totalmente dependente do homem como era lá no passado. Ela já trabalha, ela já conquistou o seu espaço. Nada disso é necessário como era no passado, que muitas se sujeitavam porque não tinham como viver sozinhas. Hoje não precisa mais disso. Mas será que a gente não está jogando a toalha cedo demais? Essa jornalista falava uma expressão interessante. Ela falava assim: sabe o que está acontecendo? O que eu sinto é que a gente compra uma casa e daí queima a lâmpada. Em vez de trocar a lâmpada, a gente vende a casa. A tarefa de conciliação com os nossos desafetos do passado, a
tarefa de reconciliação com esses seres é uma prioridade nossa, não é do outro. Eu preciso fazer isso para me liberar e seguir em frente. A gente acha que está fazendo favor. A gente não se vê como responsável. Muitas vezes o que vai prevalecer dentro de nós é a sensação desse espírito. Eu segui, mas eu estou sofrendo porque eu devia ter ficado. O meu papel era ajudar. Será que a gente está tendo consciência disso? Tem muita reconciliação nossa com o desafeto do passado que vai implicar em muita tolerância, compreensão, esforço, paciência, renúncia e até sacrifício da nossa parte. Isso é fato. Mas a gente tem que pensar o seguinte: se o preço parece excessivamente alto, é porque provavelmente o débito é alto. A gente está parando para pensar nessa responsabilidade? Ou a gente está simplesmente deixando para lá? E se deixando levar por aquilo que impera no mundo? A gente precisa se lembrar mais que nós não somos só um corpo. Nós somos um espírito em busca de evolução. E nossa vida precisa ser pautada dentro dessa certeza, para a gente não incorrer no imediatismo de uma única vida. Porque senão as nossas escolhas são baseadas nesse imediatismo. Eu quero para hoje. Eu não estou preocupada em construir aquilo que vai ser para a eternidade, porque isso demanda esforço, renúncia, empenho. E hoje em dia, as vozes desse nosso mundo, todas nos falam: larga de ser tonta. Tudo que demanda esforço, a gente não quer. Eu não quero um corpo saudável. Eu quero que alguém faça um corpo bonito. Eu não quero trabalhar para manter a saúde, a beleza desse corpo. Não, eu quero que alguém faça isso por mim. Eu não quero emagrecer, eu quero ser emagrecida. Eu não quero estar com um bom condicionamento físico. Não, eu quero que alguém faça isso por mim e me dê bomba. Eu quero que façam por mim. É a apologia de tudo que é superficial, que é descartável. As vozes correntes das nossas redes sociais mostram claramente isso. Quais os valores que estão pautando a vida das mulheres, dos casais. O que a gente vê, os exemplos que a gente vê, e muitas vezes a gente se pega torcendo para quem está traindo, para quem está com amante, para quem está fazendo o que é errado. A gente se pega torcendo para o bandido, porque puseram um bandido bonito. A gente já se deu conta que precisa da família. Lá no começo falamos disso. Nós estamos dispostos a construir? Porque essa família que a gente vê no vizinho e acha legal, não é sorte. É conquista do espírito. Em outras vidas ele conquistou. Nós estamos fazendo para conquistar? Nós estamos merecendo? Será que a gente parou para pensar que esse espaço que nós estamos vivendo, esse espaço-tempo em que a gente está aqui encarnado, a gente vai precisar conquistar afetos para que nos recebam lá no futuro? Que a gente vai ter que voltar, não sei se vocês sabem. Não vamos dar conta de passar nessa tudo. Será que a gente está conquistando afetos que nos recebam como filhos? Que estejam dispostos a cuidar de nós? A nos dar a mão, a nos levar pelo caminho do que é certo, do que é melhor? A gente está conquistando isso? A gente está fazendo por merecer
você. É esse o esforço que precisa pautar nossas vidas. E não ficar aqui rezando. A gente reza para Deus dar as virtudes para a gente, acreditando que elas vão cair do céu. Ai, Deus, me dá paciência. Não dá. A Amazon não vende. O Mercado Livre não vai entregar. É conquista. Nós estamos pautando as nossas escolhas nessa certeza. A gente está buscando fazer junto. A gente está muitas vezes abrindo mão, renunciando, deixando para lá, perdoando, para que esse agrupamento aonde fomos plantados faça sentido para o nosso espírito, para que a gente possa retornar ao mundo espiritual dizendo: eu aproveitei essa chance, eu fiz o meu melhor. Porque é isso que a gente tem que se perguntar. Quando a gente se programou, isso já define que a gente tem obrigações. A gente é muito dado a apontar o dedo, a julgar, porque o outro não fez isso, porque o outro devia fazer isso, porque aquilo, porque o outro não deu. O que eu preciso fazer? A gente está se perguntando. Para que esse núcleo familiar funcione melhor, eu estou me questionando se a minha parte está sendo bem feita. Nós precisamos nos perguntar, porque um dia nós teremos que responder para a nossa consciência tudo isso. Não é para um tribunal montado lá que vai nos julgar, não. A nossa consciência vai nos perguntar. Conta-se que certa noite Jesus estava reunido com os seus apóstolos e Pedro chegou ali muito bravo. Havia brigado na rua com um tio que havia acusado ele de ter dilapidado o patrimônio da família. Havia brigado com um primo que ameaçou esbofeteá-lo em praça pública. E essa briga, essa discussão toda deixou ele muito exaltado.